Um jogo que a gente vai comentar a partir de agora. Eduardo Cardel vai trazer pra gente toda a movimentação, os bastidores da equipe do Alvinegro, Eduardo. Beleza, Tony, tô na área, chegando aqui no Futebol Show com informações do Gigante Alagoano, que jogou ontem mais uma partida pela Copa Alagoas, 4ª rodada da competição. O Asa, que precisava vencer o jogo ontem para tentar o encaminhamento a uma possível classificação à semifinal da competição. Terminou que o Asa mostrou um futebol extremamente abaixo daquele que o torcedor tinha observado no jogo, acima de tudo, contra o CSA, né? Aliás, de lá para cá, o Asa não vem fazendo boas partidas, vem vencendo um jogo ou outro, mas não convencendo ao torcedor. Naquele jogo foi o único que o Asa convenceu de fato o torcedor alvinegro. Enfim, ontem foi uma partida onde a gente costuma dizer na gíria do futebol, Viderlan, Moraes, André, que tem dia que é noite e noite que é dia. Foi o que aconteceu no dia de ontem com a equipe do Asa. O Asa extremamente, não apático, porque é uma palavra muito forte, mas um Asa irreconhecível, um Asa sem ímpeto, sem vontade, nada dava certo. O Asa abriu mão ontem devido à expulsão do Rony Lobo de jogar com 3 zagueiros, jogou com 2 zagueiros, e aí mudou a característica da equipe. O técnico Rodrigo Fonseca faz uma opção de 2 zagueiros e 3 volantes, só que esses volantes não eram volantes, aqueles volantes cão de guarda, pegador, marcador, volantes mais técnicos, com qualidade de saída de bola, qualidade para criar situação de contra-ataque, de jogo, volante que pisa mais na área, o chamado volante moderno, como a gente costuma dizer, aquele que sai mais pro jogo, domina, sai pro jogo, desarma, arma jogadas, enfim. O Asa fez essa opção ontem, mas ainda assim não conseguiu ser um Asa eficiente em campo. Durante 96 minutos, 97 minutos, quase 100 minutos, inadmissível, né? A equipe do Asa apenas ter uma oportunidade de fazer o gol, foi justamente essa aí com o meia Didira, que nós estamos vendo no NN Play agora, uma cobrança, a bola alçada à área, o Didira cabeceou e o goleiro Diogo fez uma defesa espetacular, sensacional, salvando aquele que seria o gol da derrota do Penedense já nos acréscimos. E aí terminou a partida 0-0, questionou-se ontem, não por todos, mas por uma parte da comissão técnica do Asa e até mesmo por alguns torcedores, um lance de um possível pênalti que, diga-se de passagem, não foi em hipótese alguma. Ontem quem estava no jogo pôde observar que a bola é o goleiro Diogo que chega primeiro na bola, que pega na bola, não bateu na mão de nenhum jogador da equipe do Penedense, e ainda assim, se houvesse batido, não seria pênalti, porque a bola primeiro bate em outro membro do corpo para depois. Então já tirou praticamente aí essa questão de pênalti, né, da regra dessa forma. O Asa não conseguiu dentro de campo fazer o que tinha que ser feito, o torcedor ficou insatisfeito, chateado, e nas redes sociais uma cobrança tremenda com a equipe do Asa, porque não apresentam um futebol convincente, né? O que nós vimos ontem, e aí eu falei essa situação ontem durante o jogo, eu vi uma overdose de técnica que foi pensada pelo técnico Rodrigo Fonseca, mas que na prática isso não funcionou. Quando falamos de jogadores como o Aleph, como Colina, como Wesley, como Didira, todos eles com a composição de meio campo, cada um, claro, com suas missões a cumprir dentro de campo. Quando isso não é muito bem ajustado, nós estamos aí com uma tendência muito forte de ver o que vimos ontem. Um Asa sem inspiração, um Asa com pouca criatividade, quase que nenhuma criatividade. O que não faltou no Asa ontem foi entrega, vontade. Isso eu concordo com o Rodrigo Fonseca. Mas essa mudança de comportamento hoje do Asa de 3 para 2 zagueiros, com a saída do Rony Lobo, porque ele estava suspenso, isso para mim trouxe depois do jogo uma preocupação muito grande, porque quando foi definida a escalação oficial do Asa, eu até falei, eu digo, o Rodrigo Fonseca está priorizando qualidade de passe, preenchimento de espaços e de passes curtos, não estou falando de passes longos não, de velocidade na transição. E todos esses atletas do meio campo do Asa
Eles têm essas características, atletas que eu citei. Aí perde o Aleph e traz o Bruno Menezes, ainda no primeiro tempo. Não dá para você colocar na balança a qualidade desse jogador agora, numa primeira partida pelo Asa e pelas circunstâncias. O cara praticamente desceu do avião e já botou a camisa para poder atuar. Trouxe, sim, uma consistência defensiva, sim, mas é visível que o atleta não está adaptado. É humanamente impossível isso acontecer. O que me preocupa no Asa é a falta de repertório para atuar contra equipes de propostas em linha baixa, como foi o Penedense. Jogou por uma bola de fato, boa parte do jogo. Foi ousado quando deveria ser nas situações de contragolpe, em momentos de exposição do Asa, quando colocou um 3 contra 3. E mesmo assim não tivemos oportunidades no jogo. Gente, está com muito tempo que eu não vejo uma partida com pouca criatividade como essa. De uma chance a gol apenas. Difícil até de fatiar os melhores momentos. Porque os melhores momentos não tem nada. É chute para longe do gol. Não é participação de goleiro. Não tem um drible, uma coisa que possa ser considerada assim fora da curva. Então, muito difícil. Até para que a gente possa comentar uma partida como essa. Para você ter ideia, Moraes, ontem, André Áviles, no intervalo do jogo, pela primeira vez em quase 20 anos de comunicação, eu votei nulo na pergunta feita sobre o nome do jogo. Não digo nem craque, o jogador que se destacou. E eu não estou sendo assim radical com esse ponto de vista, não. É porque todo mundo viu isso. Eu não estou falando aquilo que ninguém viu. Quem estava no estádio viu isso. E por isso que traz uma preocupação muito grande o fato do Asa oscilar, porque sabemos que é o início de temporada, mas estamos já numa fase decisiva da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano. E o Asa não demonstra força para poder tomar atitude quando joga contra equipes de propostas defensivas, como foi a equipe do Penedense. Um time limitado, mas um time que respeitou, sim, essas limitações e que trouxe, de certa forma, até uma consistência defensiva ao ponto de anular jogadores importantes da equipe do Asa. Ontem, praticamente, o Flávio Souza não pegou na bola. Os dois tempos, André Áviles. Não pegou na bola. Pouquíssimas chances. Então, se nós observarmos o todo do Asa hoje, pelo que vi ontem, tenho razões de sobra, senhores, para ficar preocupados por conta dessa falta de inspiração. E posso dizer, não é somente de inspiração aqui o processo, não. É de atitude. Faltou atitude do Asa em ter a valorização de um homem a mais e explorar essa fragilidade do Penedense, que jogava com 10 atletas e o Asa contra 11, quase todo o segundo tempo da expulsão do Drey. E nós precisamos fazer, sim, esse levantamento por essa oscilação do Asa na temporada e por conta dessa apresentação, que para mim ficou muito, mas muito abaixo, vezes 9 abaixo daquilo que o Asa poderia render e o que já rendeu nesta temporada. É verdade, e diga-se de passagem, o Drey foi expulso mais ou menos 10 minutos aí do segundo tempo, tinha muita coisa ainda, muita bola para rolar, Jorge Moraes, no segundo tempo, mas mesmo assim o Asa não conseguiu reagir. Eu vou até concordar com tudo que falou o Viderlan. A análise feita pelo Viderlan é perfeita do ponto de vista das 4 linhas do futebol. O que é preciso ser mostrado. Agora eu vou por outras 2 linhas de raciocínio nessa questão. A primeira, a ideia que eu tenho para o CSA, ela vale também para o Asa. Por quê? São 2 equipes que estão disputando o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas. Bom, mais nada. Não tem Copa do Nordeste, não tem agora ainda a Copa do Brasil, mesmo que o Asa tenha o Internacional no dia de hoje. Então, eu entro na segunda linha de raciocínio. Como é que você tem o Campeonato Alagoano que você disputa no final da semana? Uma Copa Alagoas que você disputa no meio de semana. Aí você fala em critério e tem que saber o que é que você vai fazer daqui para frente como prioridade. Até porque o Campeonato Alagoano, a gente só tem 2 rodadas no encerramento da primeira fase. E hoje o Asa é o segundo colocado, está praticamente classificado, deve se classificar sem problema nenhum. Agora, vem a Copa Alagoas, restando 3 rodadas, onde você está fora de uma classificação. A essa altura, irmão, você não pode pensar em priorizar nada.
nada. E traz essa contradição que eu venho falando durante toda a semana, porque o presidente Rogério Siqueira falou uma coisa aqui na entrevista que nos concedeu, o técnico Rodrigo Fonseca antes do jogo falou uma coisa, depois do jogo falou outra coisa. Diante da parte tática, antes de entrar nessa linha de raciocínio, obviamente que, pelo menos em meu ponto de vista, o time ia sentir um pouco de dificuldade da assimilação de trocar mais uma vez do sistema tático, sair do 3 zagueiros para ir para 2. No entanto, e vendo um pouco do jogo ontem, hoje eu também pude ver o restante, o nível técnico da equipe do Asa foi muito abaixo. E o Viderlan, ele citou muito bem. Pelo meio-campo e a qualidade que tinha individualmente, a gente imaginava algo de um nível elevado, porque tinha Aleph, Colina, Wesley, Didira e o Kellyton. O Kellyton mais adiantado, obviamente. Então o Asa jogou muito abaixo daquilo que pode. E sobre as contradições, o que eu falo sobre contradição é o seguinte: o técnico Rodrigo Fonseca, ele citou que iria usar um time alternativo para o campeonato de novo servir como observação e avaliação. E aí, quando sai a escalação, ele coloca 90% do time titular, que vai jogar, por exemplo, eu acredito, contra a equipe do Muricy. E a gente falava sobre esse contexto. Para essa semana e essa circunstância de ter um jogo decisivo sábado, para mim, a melhor decisão seria poupar os jogadores para sábado estarem 100% fisicamente. E não aconteceu. E aí, sobre ainda as avaliações, que ele disse que iria fazer e usar a Copa Alagoas para fazer, ele não vem fazendo, pô. Ele não vem fazendo. Pedro Lucas não jogou, Mateuzinho não jogou, Romarinho vem entrando pouco. Eu não vou falar nem o goleiro, porque o goleiro precisa de ritmo, mas o Flávio Souza também estava pedindo, entre aspas, passagem. Mas então, se você vai usar a competição e, segundo o próprio Rodrigo Fonseca, vai usar para avaliar, coloca quem não está jogando. O Asa não está tratando a Copa Alagoas como prioridade. E está tendo uma divergência entre a ação e o discurso. O discurso é uma coisa, a ação é outra. E às vezes a ação é outra, diferente do discurso. Então, ou se tem prioridade, ou vai acabar desclassificado da competição. O Asa é o terceiro colocado, como o Cardeal trouxe, não depende mais dele. Vai ter que vencer os outros 2 jogos, torcer para tropeços. Não depende mais dele. E aí, eu tenho basicamente quase certeza que vai começar a usar o time titular depois que o sapato apertar. Porque se não acontecer uma classificação e a conquista do calendário para 2025 no Campeonato Alagoano, babau. A Copa Alagoas fica de lado. Então é o que eu falo, o que eu venho falando. Eu entendo o Rodrigo Fonseca, há pouco tempo ele chegou, está implantando suas ideias, seus conceitos, mas o discurso e a prática no aspecto de Copa Alagoas é contraditório. Ou você faz uma coisa ou você não faz. Mas trazer um discurso e ter ação diferente é complicado, porque vai se criando uma contradição e através dessa ação o Asa pode ficar fora da zona de classificação para a Copa Alagoas, que para mim seria um vexame. O Asa não classificar na Copa Alagoas é vexame. Então vai ter que entender, ou vai priorizar ou não vai priorizar. Para mim não está priorizando e está se contradizendo no que fala de ação e discurso. Sábado tem o Muricy agora. Nessa sequência toda, e basicamente, inclusive falando aí com bastidores e alguns amigos fisiologistas e fisioterapeutas, certamente o Asa vai chegar mais cansado que o Muricy no sábado, porque essa semana era de poupar. Eu não sou adepto a poupar jogador como o Jorge falou agora há pouco. Se tem 2 competições para jogar e você só tem esse elenco para jogar, coloca quem tem. Mas por tudo que o Asa vem fazendo, certamente a parte física pode pegar para sábado contra o Muricy, que vem descansado. O Alisson Dantas está fazendo uma mesclagem muito interessante lá no Muricy. Ou seja, ou você faz na prática o que está falando, ou não faz. Ontem foi mais uma ação de que não foi cumprida. Disse que era o time alternativo, colocou o time titular e mesmo assim não foi bem dentro de campo.